Aleluia. O nosso Deus é o Senhor. E a verdade dele reina. E reinará para sempre. Por isso exalte ao Senhor Jesus nessa noite. Cante assim. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado nessa noite, amém? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Exalte ao Senhor. Ele está aqui, adora Ele. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Tu és Senhor, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Só a igreja. Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exalte ao Senhor Jesus com as suas palmas. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Louvo a Deus pela bondade e graça dEle. Como a gente sente falta quando, por motivo qualquer, até mesmo de doença, tem que se afastar seguidamente dos cultos. Especialmente no meu caso, o culto de terça-feira faz parte do meu respirar. Eu não tenho nenhum problema com abrir mão dos domingos, das festas, para outro pregar, mas parece que terça-feira eu preciso de uma libertação
para poder abrir a mão para outro. Eu louvo a Deus pela diretoria que tem sido presente, tem sido desgastada nesses dias, pregando muitas vezes nas congregações e viajando e tudo, mas esteve presente aqui cobrindo essas faltas também nas terças-feiras. De modo que eu agradeço a todos, agradeço o carinho, a preocupação de todos, manifesta, e é bom quando a gente percebe que, mesmo na simplicidade, sem termos grandes demonstrações de méritos, mas sentimos o calor e a presença do amor cristão. Isso é muito bom. Graças a Deus por isso. E estamos aqui para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo no livro de Mateus. No final vamos receber novos membros que estão aqui já conosco, que foram apresentados nesses dias, mas a diretoria achou por bem que fossem recebidos hoje, ou quando eu estivesse presente, e nós vamos recebê-los daqui a pouco no final. Eu vou tentar levar aqui enquanto eu puder. Se a garganta, se a tosse atacar, aí a gente encerra, né? E o fato de não completar, se não completar o tempo certo de 1 hora, ninguém vai brigar por isso, né? Se não comer 1 hora hoje, outro dia a gente come 1h30. Não tem problema e compensa, né? Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem e daí a pouco as coisas começam a agravar. Está bem quando está calado. Mateus, capítulo 5, versos 10. O tema desses estudos é as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós estamos olhando para as palavras que Jesus falou, especificamente no Evangelho de Mateus. E estamos abrindo essas palavras para tirar delas alimento espiritual, né? Alimento para a nossa vida. Eu fiquei muito satisfeito com os comentários, as palavras dos comentaristas da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, especificamente nesse texto de Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Achei nutritivas as declarações que aqueles comentaristas fizeram, e nós vamos, parte da reflexão vem de lá, e nós vamos observar as palavras que estão nesse texto e as observações feitas, ok? Vamos ler então Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas são as palavras de Jesus para hoje, para nós
abrirmos e refletirmos sobre elas. E a gente percebe que há uma sequência, uma preocupação do Senhor Jesus Cristo, quando estava se referindo ao Sermão da Montanha, o que nós chamamos de Sermão da Montanha, e como ele cuidou de todos os detalhes da vida dos crentes, da vida daqueles que haveria de segui-los. E ele foi abordando ponto por ponto. E hoje ele fala justamente sobre essa questão de a igreja sofrer, ser rejeitada, ser subestimada, sem motivo, somente porque o povo é diferente. E ser diferente, o povo de Deus ser diferente do mundo, não é uma coisa que a gente possa optar em ser e não ser. Ser diferente é uma necessidade, né? Não tem como não ser, porque a igreja do Senhor é constituída de pessoas que foram chamadas do mundo, foram tratadas, lavadas, fortalecidas, alimentadas espiritualmente, santificadas, cheias do Espírito. Então, depois de todo esse trato, não tem como não ser diferente. É igual uma pessoa que está maltrapilha, que está suja, que não toma banho há muito tempo, e depois e essa pessoa fica alijada do convívio de outras pessoas, justamente por esse estado de sujeira, de falta de zelo consigo mesma. Aí quando se traz essa pessoa para um lugar, dá um banho, trata dos cabelos, dá uma roupagem nova para ela, trata dos dentes, alimenta. Não tem como essa pessoa não ficar diferente. Ela olhando assim, as pessoas vão dizer: realmente eu te conheço, mas você passou por uma transformação. O que houve? É isso que acontece com a gente. A gente vem para a igreja, chega aqui, o Senhor nos trata, os irmãos nos acolhem, nós passamos a conviver, uns com mais aproximação, outros com menos, mas de alguma forma nós vamos convivendo. Os que se aproximam mais do Senhor são mais beneficiados mais rápido. Os que ficam mais tempo arredios, sem muito envolvimento, mas permanecem com o Senhor, permanecem na igreja, estão sendo tratados também. Pode demorar um pouco mais, mas chegam lá. E isso é o que nós percebemos. Os servos do Senhor sofrerão impopularidade, rejeição, críticas. O mundo lhe moverá perseguição e oposição. O mundo pode, nem sempre, o mundo manda matar os crentes. Não é em todo lugar e em toda época que matam crentes, simplesmente por ser crentes. Tem lugares que executam mesmo, só por isso, dá uma ou duas oportunidades de retratar da fé, senão matam mesmo. A gente sabe disso, vivemos esse quadro, não aqui no Brasil, graças a Deus, mas sabemos que, de um modo geral, o povo cristão
tem uma rejeição natural. Vai indo, a amizade vai se formando e tal, aquele convívio, até que descobre que você é cristã ou cristão. Até que descobre que você não tem aquelas práticas que as pessoas têm como normais. E aí elas se rejeitam, naturalmente rejeitam. Quando eu era bem jovem, fui levado de Goiás para o Rio de Janeiro, para um conclave de representatividade rural, realizado entre países da América Latina, 21 países com o Brasil, e nessa ida para lá nós dormimos num convento. A instituição pegava os jovens do interior e ia servindo-se de ajudas até chegar lá. Não tinha como pagar hotel para tanta gente. E eu me lembro que no lugar onde eu fui designado para dormir, era um convento. Me receberam muito bem, mas logo em seguida eu percebi que o trato azedou um pouco com a turma, porque como era tratada as freiras daquele lugar, muito educadas, com muito acolhimento, quando ela nos recebeu no portão e nós pegamos a mala e fomos acompanhá-la para dizer onde é que nós íamos dormir aquela noite, para seguir viagem no outro dia. Começamos a caminhar num corredor muito longo e passava em várias salas. Cada sala tinha uma série de imagens. Era um convento católico. E a irmã se ajoelhava um pouquinho em cada uma daquelas salas. Eu e o outro que estávamos seguindo, nós éramos evangélicos. Muito embora o evento que nós estávamos indo não era de religião, não era nada evangélico, era cultural. Mas aí eu ficava com as duas malas na mão, em pé, ela ajoelhava, com o joelho só assim. Quando ela levantou, ela olhou para mim assim. Não falou nada. Como disse assim, ué, não ajoelha não, é? Não falou. E aí eu fiquei em pé ali atrás, ela começou a andar de novo, eu tornei segui-la. Lá na frente, outra salinha, outra série de imagens, nova reflexão, nova adoração, e eu de em pé de novo com as duas malas na mão. Eu vi que foram as 4 salinhas dessa que nós passamos. Da segunda em diante, eu vi que ela já começou a pisar mais duro no chão. Como quem diz assim, não sei para que fui receber esse povo. Mas, na verdade, isso por quê? Porque houve uma percepção de diferença entre o comportamento dela e o nosso comportamento. Nenhum comportamento era indecente, nem imoral, nem nada, mas religiosamente falando, eu não podia de maneira nenhuma, só porque ia dormir ali, renunciar a todos os meus princípios e também me ajoelhar. Isso não ia acontecer nunca. Então a gente percebe que o mundo nos rejeita por isso. Porque quando a gente não faz a mesma coisa que os outros fazem, eles imaginam assim, está se sentindo melhor do que eu, é? Está se sentindo diferente, é? Mas a verdade é essa, a diferença é natural, irmão. Não tem como um crente passar batido num lugar por muito tempo, escondendo que é crente. Não tem jeito, de uma hora para outra. Aí quando servir a sopa lá no refeitório, ela veio sentar perto de mim, na mesa ali, só para conversar. E perguntando tudo sobre mim. E aí eu fui falando. Por que nós estávamos indo, para onde nós estávamos indo e tal. E
ela deu uma brechinha. Eu falei, eu sou evangélico. O ambiente, o trabalho que nós vamos não é nada de religião, mas eu sou evangélico desde os meus primeiros anos de vida. Naquela época eu tinha 17 anos, quase 18. Eu disse, espera, nós somos evangélicos. Ela então não me desprezou, mas ela entendeu por que eu não estava fazendo tudo como ela fazia. Então a gente percebe que é preciso ter uma convivência para mostrar quem nós somos. Porque não dá para olhar assim por fora. Você diz, pastor, tem que fazer diferença já desde o visual. Eu concordo, mas isso é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Houve época em que, se você tivesse problemas assim com se vestir, com certo rigor, com certo cuidado, você era taxado como pessoas alijadas da sociedade, porque todo mundo se vestia de um jeito e você se veste de outro. Mas ainda hoje, existem diferenças também no nosso trajar, na nossa maneira de vestir, tudo existe diferença. Na verdade, os crentes que querem fazer a obra de Deus na sua vida com integridade, primeiro prejuízo que tem é a impopularidade. Crente popular, no rigor da palavra, no meio de um mundo não cristão, popularidade é comprometedora. Porque você vai até certo ponto, mas dali em diante não dá mais para ir. Tem o beber social, tem o fumar social. Se você quer manter uma popularidade, você precisa fazer tudo isso para não perder ali a convivência, não perder o contexto daquela amizade. E aí as coisas vão se agravando de uma maneira tal que é por isso que às vezes fica difícil para muitos cristãos ingressarem nas funções de cargos eletivos. Não que a política seja coisa do diabo, mas é porque a lei intrínseca que prevalece nesse meio da política é mais ou menos assim: se não vale tudo, vale quase tudo. Então, tem político que ele tem que beber, porque senão ele perde voto. Tem que tomar um sanguezinho de boi quente, na hora, num terreiro, para poder agradar aquele povo ali, porque ele precisa do voto de todo mundo. E aí ele faz tudo. Ele ri de tudo. Qualquer coisa é engraçada, ele ri, todo mundo está rindo, ele ri também. Porque senão ele é rejeitado. Então, por isso que às vezes fica meio comprometedor para um cristão ingressar nesse caminho, porque ou ele pega tudo e abraça todos e tem uma bitola bem larga e tudo para ele está certo e ele não rejeita nada, ou então ele vai perder a eleição. E por esse caminho, muitos entram por esse caminho e ganha a eleição, mas depois fica com pesar, perde o cheiro de Cristo, perde os sinais característicos de identificação cristã, e até os próprios irmãos depois ficam olhando ele assim meio de arredio, como que diz, parece que desviou, parece que não é mais aquele que estava lá na igreja. Por quê?
porque ele teve que perder a característica. E isso é um problema sério. Então, o crente, quando ele quer ser muito popular no mundo, ele tem dificuldade. Tiago foi muito taxativo. Tiago disse assim: seus adúlteros e adúlteras, porventura vocês não sabem que a inimizade, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que não tem como dar uma mão para Deus e outra para o diabo? Vocês não sabem que é preciso ter característica definida? Então, com isso eu percebo que é por causa dessas coisas que Jesus disse que nós sofreríamos. O cristão sofreria gratuitamente só por ser cristão. Vamos ler um texto bíblico. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, 19 e 20. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Então você percebe que o que fizeram com Jesus, vão fazer conosco. Vão fazer conosco. Eu fui convidado para dar uma palavra em uma faculdade por um grupo de alunos que estavam fazendo de quem foi a ideia. Quando lá na outra faculdade, onde alunos que estudavam teologia estavam também fazendo uma outra faculdade, aqui em Brasília, faculdade grande, me convidaram, acertaram lá com o professor, para dar uma palavra histórica sobre religião, sobre a Assembleia de Deus especificamente. E na hora marcada eu fui. Mas eu percebi que estava havendo uma certa dificuldade para me receberem. Não sei se o grupo de alunos não acertou bem lá com o professor. Eu sei que quando eu cheguei, a sala já estava cheia. E eu fiquei aqui no corredor esperando que liberassem, me chamassem para entrar. Mas eu estava com a Bíblia. Não sei se eu errei, talvez. O ambiente é um ambiente acadêmico, não tinha nada a ver com religião, nem nada. E eu fui com a Bíblia. Para mim eu não errei, eu estava certo. Chamaram um pastor para falar. E eu percebi que eles não deram muita expressão de alegria por eu estar ali e tal. E não é que eu não falei? Me rejeitaram 100%. E ficou dali e tal, eu esperando. E aquele zum lá dentro da sala, eu não sabia o que era. E o grupo de alunos que me convidou, entrava, saía, falava com o diretor e tal. E a faculdade é de ideologia católica. Pontífice Universidade Católica. Aí quando eles viram um sujeito careca, meio barrigudo, com a Bíblia, não muito atualizados na vestimenta,
Não estava assim com aquele visual atualizado de grife de aceitação. Porque eu aqui estou muito bem vestido. Eu acho que eu estou bem vestido para o nosso ambiente. Mas, se chegar em outro lugar estranho, eles vão achar que eu estou fora do contexto. Porque minha calça não está colada, a calça não está assim bem ajustinha. E eu vi que não dava, e daí a pouco a moça que fez parte do grupo que me convidou, veio e pediu 1000 desculpas, e botou uma desculpa muito da amarela, que por causa de falta de uns alunos que deviam vir, não vieram e tal, que iria prolongar, se eu concordava, de marcar para outra data. E tudo bem, minha irmã, eu estou aqui que me chamaram, não tem problema nenhum. Já estou indo embora. Não, mas nós vamos marcar e chamar o senhor outra vez. Bom, já deve fazer uns 10 anos isso, não chamaram mais. Eu não sei se ainda vão chamar, né? É bem provável que não. Então a gente percebe uma rejeição assim pacífica, não discriminatória. Ninguém disse por quê. Mas a gente que não precisa cortar os T's nem pingar um I para a gente ler uma palavra. Quem sabe ler, lê sem pingar I e sem cortar T. Então eu entendi claramente. Então esse tipo de rejeição acontece. E Jesus está nos dizendo aqui, se a mim rejeitaram, rejeitarão a vocês também. Então o crente tem que ter muito cuidado, para nesse afã de ser amigo de todos e tudo. Não estou dizendo que você tem que ser inimigo dos que não são evangélicos, de maneira nenhuma. Paulo nos ensinou completamente diferente disso. Paulo disse claramente, não vos associei com os adúlteros, com os mentirosos, com aqueles que roubam, com etc., com os idólatras, com os feiticeiros, não vos associeis. Mas depois Paulo, no mesmo texto, ele consertou, deu a aplicabilidade e disse, eu não estou falando que é para vocês não se relacionarem com as pessoas, os ímpios do mundo que têm esses costumes, porque, sendo assim, seria-lhes necessário sair do mundo. Mas eu estou falando que você não se associe com aqueles que, dizendo-se cristãos, forem falsos, mentirosos, assassinos, roubadores, tal, profanos, etc. Com esses, não, nem com mais. Então, Paulo caracterizou. Então, Paulo está dizendo que a gente tem que procurar viver bem com todo mundo no que diz respeito ao relacionamento profissional, educacional. Já pensou se você chegar numa faculdade e perceber que o professor não é cristão, aí você não vai aceitar que ele lhe ensine, se ele chegar lá todo cheio de coisas que caracterizam que ele realmente é uma pessoa profana? Você vai rejeitar o ensino? Não, Paulo não mandou você sair por isso. Agora, na hora de participar, na hora de dar a sua palavra de apoio, de aceitação, você tem que ter cuidado para não fazer isso por causa de popularidade. Se eu não fizer isso, eu vou ser rejeitado. Se eu não fizer isso, eu vou ficar como um grupo de segunda categoria. Então, meu irmão, é muito difícil o crente se sentir bem, sentir no sua praia, em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer grupo. É muito difícil, muito difícil. Porque há momentos que os próprios ímpios te alijam do grupo. Eles próprios. Há momentos em que eles estão uma alegria, uma risaiada completa, um grupo assim principalmente em cursos acontece muito isso. Você está ali no meio, só você que é evangélico, que é cristão, e é piada para todo lado, e mostram coisas que você não sabe o que é, e ri, e faz aquela coisa. E você está ali fora. Então, eles próprios
diz assim, não, isso aqui não... Cadê o irmão? Está aí? Não, isso aqui não pode mostrar para o irmão, não. O irmão aí, o irmão chegou. Então, há momentos que eles mesmos dizem isso. Porque eles sabem que você não participa de tudo. Eles sabem que você não é como um porco que bate a boca no coxo e come tudo que botar junto com os outros porcos. Sabe que você, por questão não de importância que você queira ser, importância pessoal, mas porque você já foi lavado, já foi libertado, já foi redimido, já foi tirado de lá. Então você não vai querer voltar, meu irmão. Não vai querer voltar. Agora, o que o crente tem que entender, que isso não pode causar-lhe decepção, tristeza. Eu sou uma pessoa rejeitada. Meu colega ou minha colega é aceita em tudo, o grupo aceita bem, mas quando eu chego, eu vejo que eles olham para mim assim meio atravessado. Irmão, se tu ficar triste por isso, tá difícil, viu? Tu vai ter que renunciar a Jesus para ser abraçado, para ser considerado um dos tais, e aí tu não vai mais cantar o hino da harpa. Porque se tu for um dos tais lá, tu não será um dos tais aqui. É preciso tomar decisão. Por isso que Jesus está dizendo aqui, que sofrem por causa dele. Não é rejeição por sua causa. É só porque você diz que é de crente, que é Cristo, que é de Cristo, que é uma pessoa cristã. Eles acham que você é uma pessoa pedante, uma pessoa que, porque você não faz o que é errado, eles imaginam que você condena todos aqueles que fazem o que é errado. E isso não é verdade. Às vezes a gente não faz o que é errado, mas não condena quem faz. Ué, nós somos chamados para... Por acaso nós somos urubus do mundo? Nós somos chamados para limpar o mundo? Ora, Jesus veio aqui, passou 33 anos aqui, deixou o mundo do jeito que está? Sou eu que vou limpar? Não fomos chamados para fazer limpeza do mundo. Então a gente tem que saber conviver. Saber conviver. Não amarrar anel de ouro em focinho de porca. Isso não pode fazer. Porque o porco vive fuçando. Você pega uma argola de ouro e bota no focinho da porca. Ela vai fuçar com ela e vai gastar o ouro. Daqui a pouco não tem ouro nenhum mais. Tanto ela fuçar na lama, no chão. Então você tem que valorizar o que é seu. Se alguém não valoriza os valores que você tem, deixa para lá. Mas você valoriza o que você tem, levanta a sua moral, glorifica a Deus. E tem crente que é muito decidido nisso. Quando é rejeitado, ele examina assim: não ofendi ninguém, não xinguei ninguém, estou usando desodorante que todo mundo usa. Por que me rejeitaram? Eu sei, é porque eu estava com a Bíblia. É porque sabe que eu sou crente. Glória a Deus, aleluia. Se me rejeitaram porque eu sou crente, é porque eu sou de outro grupo. Então tem crente que leva a coisa assim. Não fica preocupado. Meu Deus, eu sabia que ser crente ia me dar rejeição. Vai dar sim. Vai dar sim, não tem como. Não tem como. Sofrerão, os que seguem ao Senhor, sofrerão até por parte de membros da própria igreja. Sabia que na igreja tem grupo? Não é grupo de WhatsApp que eu estou falando, não. Eu estou falando de grupo que diz assim: chegou a Santa Rona. Aí quando a pessoa chega e diz assim: isso aqui estava bom. Até essa ou esse chegar. Agora pronto, agora ninguém pode mais rir, não pode fazer nada, porque chegou a Bíblia encarnada. Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Rejeitam.
Rejeitam. Porque às vezes você quer ser diferente. Acontece isso muito entre jovens, moços e moças. Um quer levar a vida do jeito que der, do jeito que o vento soprar. Outros querem ser selecionado, jovem, adolescente, ainda muito moço ou moça, mas opta por não seguir o lugar comum dos outros e marca logo. Comigo será só depois do casamento. E aí começa a formar a sua ideologia. É uma pessoa normal, mas olha, sexo comigo só depois do casamento. Aí outros crentes do mesmo jovem, mesma idade, que não pensa assim, e que pensa que pode ser do jeito que o mundo é, e que acha que esse negócio de sexo só depois do casamento é coisa arcaica, do tempo da vovó, do tempo não sei de quê. E aí subestima, isola. Vai formar um grupo para louvar a Deus, cantar. Aí quando alguém diz assim, vamos pegar fulano, fulano. Não, fulano não. Fulano não. Muito santa demais, não sei o quê e tal. Dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Ou então, a seleção pode acontecer porque alguém tropeça na fé e tem um problema. Aí os santarrões não querem mais aquela pessoa no meio porque a pessoa tropeçou. E ali já a pessoa separa a pessoa dentro da própria igreja. Então não pode ser assim. Nós temos que entender isso. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e 29. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Irmãos amados, como nós vivemos esse quadro hoje. Como nós vivemos esse quadro hoje. De pessoas que não sabem perdoar, que não sabem entender a situação real, que se sentem tão santos e que acham que devem nivelar todo mundo por ele. O grau de santidade é a minha altura. Se não chegar ao que eu sou, é porque não presta. Precisava tanto essa pessoa acompanhar Jesus. Tem hora que eu fico refletindo sobre Jesus, santo, totalmente santo, 100% santo, 100% Deus, 100% homem, matemática que não bate, porque 100% ou é 100% uma coisa, não pode ser 100% outra. Mas não liga para isso não. Com Jesus funciona, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não é metade homem, metade Deus. E eu fico preocupado quando eu vejo o comportamento de Jesus. Quanto tempo Jesus tolerou Judas, hein? Judas, como diz lá no Nordeste, um cabra ruim. E cabra ruim não dá leite, o pouco que dá derrama. Que caboclo mais horrível. E Jesus tolerou Judas até a última hora. Porque Judas não tornou-se o que ele foi naquele dia da ceia, não. Não foi naquele dia, não. Ele já roubava
o que se botava na bolsa, ele era encarregado de comprar as coisas para a comida dos apóstolos. As ofertas que talvez a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, aquelas mulheres ricas que acompanhavam Jesus com suas ofertas, abençoava Jesus com suas ofertas, o Judas já era quem recebia. E ele já era ladrão. E agora eu apelo para a compreensão de vocês. Vocês acham que Jesus sabia ou não sabia? Olha que dúvida, né? Jesus sabia que o Judas era ladrão. Sabia. Mas ele deixou para a hora certa. E aí eu vejo certos crentes que querem ser mais puros do que Jesus, mais santo do que Jesus, que já era 100% santo. Tem crente que quer ser 101% santo. É difícil de entender isso, né? E não tolera os errados, não tolera o fraco. Tem crente que o maior prazer dele é quando ele sabe que um crente cometeu um erro, e ele ouve mais ou menos por mensagem de WhatsApp que o pastor vai matar aquele sujeito, vai tirar o couro dele, e que no próximo culto o couro dele vai estar espichado na entrada da igreja, para que todo mundo olhe, esse aqui é aquele que cometeu aquele erro, é aquele fulano que fez isso, é o fulano que roubou, é o fulano que adulterou, é o fulano que levantou calúnia. Nosso pastor, gostei, nosso pastor é um bom pastor. Ele mata, espicha o couro na frente da igreja. Irmão, tem crente com esse pensamento. Aí você diz assim, mas aonde que tem crente com esse pensamento? No campo do Guará 2, Ministério Internacional do Guará. Aí você diz, mas em outra época, né? Quem era o pastor nessa época? O mesmo que é hoje. O mesmo. Convivemos com essa realidade, porque existem divisões no povo de Deus, até mesmo dentro da própria igreja, por intolerância, por pseudo-santidade, por pessoas que acham que aqui já é o céu, e que a presença de fulano está contaminando o céu, por pessoas que acham que chegou na Assembleia de Deus do Guará 2, pensa que chegou no céu. Irmão, aqui para o céu ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. Então a gente tem que entender que é preciso aprender a ser cristão, aprender a ser crente. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor sobre o sofrimento de crente no meio dos crentes. Tudo isso por causa de Jesus, por amor a Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, desculpe. 11, versículo 3 até o 10. Olha o que diz aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus, nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho?
outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Isso é Paulo falando. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. A ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. E em tudo me guardei de vos ser pesados, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasiões aos homens que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os que ministram se transfigurem em ministro de justiça, a fim de que será conforme as suas obras. Então nós percebemos aqui, irmãos, que Paulo estava dando um trato para a igreja de Corinto, porque a igreja estava cheia de problemas. A igreja estava querendo exigir de Paulo coisas que nenhuma igreja exigiu. Aí Paulo tomou uma atitude, como mais ou menos assim, parafraseando: esse povo aqui de Corinto, essa igreja de Corinto, tem problemas. Tem problemas com referência à contribuição, tem problema com referência a sustentar o obreiro, tem problemas com referência à liberalidade, à generosidade. São crentes com dois fechamentos: coração fechado e mão também fechada. Então Paulo usou uma prática que não usou em outras igrejas. Paulo assentou no seu coração: eu vou trabalhar de graça para esse povo. Não vou dizer para eles que eu como, não vou dizer para eles que eu preciso de roupa, não vou dizer para eles nada. Que eu estou percebendo que essa raça aqui é um pouco complicada. Então eu vou entrar e sair aqui, não vou demonstrar para eles que eu também tenho necessidades, não vou demonstrar. Vou deixar. E aí os irmãos de outra igreja traziam comida e salário para Paulo cuidar da igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja era problemática. A igreja é problemática. E eu convivi com igrejas assim. Convivi. Vocês não imaginam, irmãos, o tanto que Deus tem polido o seu povo, melhorado o seu povo. Tem gente pensando que a igreja de hoje é uma igreja desviada, é uma igreja mundana, é uma igreja... Irmão, não pensa assim não. Nós podemos não ser o melhor povo dessa cidade, não podemos não ser a melhor igreja. Mas, irmão, se você der uma voltinha aí por fora, você vai sentir uma saudade tremenda da igreja do Guará 2. Você diz: que é isso, pastor? Está fazendo igual a coruja? Está gavando o próprio toco onde senta? Não, irmão, você mesmo pode fazer isso. Vai você mesmo, experimenta, vê como é, para você ver se as coisas não são bem diferentes, se não existem igrejas problemáticas. Na minha formação ministerial, quando jovem, tive bons líderes, não eram teólogos, porque a teologia
até certo tempo, até uns 40 anos atrás, eu tenho muito mais disso de crente e de obreiro. Mas há 40 anos atrás, teologia era rejeitada. Falar num crente que está fazendo teologia, meu Senhor. O seminário era chamado Fábrica de Pastores. Fábrica de pastores. Quando um obreiro dizia que estava fazendo teologia, o pastor encostava ele. Só não excluía porque não ficava difícil excluir porque está estudando teologia. Mas encostava. Era problemático. Hoje a coisa melhorou bem. Mas na minha época, em que a Assembleia de Deus cuidava do pastor, o pastor, esse pastor da minha época de jovem, não tinha emprego nem salário, ele vivia da igreja desde o início, pastoreando igreja, lá no interior de Goiás, numa motinha bise, não é essa bise moderna de hoje não, aquela lambretinha cinza, normalmente era cinza, a maioria delas, lambretinha, o pastor maior do que eu, fisicamente, andava o campo todinho. Se você quer saber o que é Séries, até chegar em Gurupi, que hoje é como é o nome do estado, Tocantins, mas naquela época era Goiás, e o campo de Séries ia de Séries até chegar no Gurupi. Olha, é chão, meu irmão. É chão, só passando pela Belém Brasília é chão, mas a igreja, o campo não era só em volta da Belém Brasília, não. Era tudo ali, a cidade toda, era uma carência de obreiro muito grande. E o pastor montava nessa moto, nessa bise, nessa lambreta, enfrentava a Belém Brasília de poeira, não tinha asfalto ainda, saía cedinho para chegar lá perto de Gurupi, já à noite, para dirigir o culto. Chegava lá, tinha alimentação, tudo. O pastor vivia assim. E o povo brigava por tudo, meu irmão. O povo brigava por tudo. Que época difícil aquela. Eu me lembro que foi um representante do líder maior da nossa denominação para resolver um problema lá no interior, e eu era o secretário, e a coisa estava difícil. Por quê? Porque o campo grande como era, dava o sustento do pastor, naquela época, isso faz tempo, viu? Dava o sustento, não sei quantos sacos de arroz, não sei quantas latas de carne, era enlatada a carne na época. Quando se fritava a carne, botava dentro da gordura, ficava coberto de gordura, e ali enfiando a concha, tirando o pão nosso de cada dia, o pedaço nosso de hoje, e nunca azedava, ficava lá. Então, o que o campo resolvia? 20 latas de carne de porco, não sei quantos fardos de arroz, tinha uma máquina que beneficiava o arroz, não sei quantos fardos de feijão. Aquilo era comida para o pastor e sua família o ano todo. Aí você diz, ué, então ainda estava, o senhor ainda acha que um povo desse é ruim? Escuta o resto. Escuta o resto. Quero ressaltar que esse povo já foi para a glória. Essa geração que está lá hoje não é mais essa. Só estou te mostrando tanto que eu convivi no meio de crente ranhento. E esse líder que foi daqui de Brasília, não vou falar o nome dele, que ele também já foi para a glória. Foi lá mandado pelo pastor que me consagrou na época, Paulo Lemos Macalão, muitos anos passados. Foi lá para resolver um problema, porque os obreiros estavam alegando a comida que dava para o pastor. Por que estavam alegando? Porque eles queriam assim, dava comida, mas todo mundo que fosse do campo, desde o campo lá de Gurupi, aquele mundo todo, na época,
que fosse para a cidade onde estava a sede do campo, todo mundo ia para a casa do pastor. Tá certo, naquela época não tinha esses fast food que tem hoje, comida rápida e tal, mas irmão, mas sempre teve pensão, sempre teve hotel. Mas os crentes iam tudo para a casa do pastor. Feliz aquele que tem uma mão forte para guiá-lo quando necessário. Então, ia tudo para a casa do pastor. 1h da madrugada chegava gente na casa do pastor. E a esposa do pastor acordava. Qual era a primeira pergunta? A primeira palavra? Paz do Senhor, irmã. Qual a segunda? Já jantou? Não, ainda não. Qual a próxima ação para a irmã? 2h da madrugada, ir para a cozinha, fiar a concha na lata de gordura, bendita lata de carne frita, esquentar arroz, fazer feijão, fazer tudo, para botar para o irmão. Porque senão o irmão ficava bicudo. Fogão a lenha, claro, irmão. O que o senhor quer? Fogão a gás naquela época? Isso é coisa... Quando era assim, meu irmão, o pastor tinha filhas, se a filha do pastor usasse uma roupa assim mais ou menos, que não desse para confundir muito com chita, se fosse chita ou quase isso, estava bom, mas se fosse uma coisa assim meio destacado, à la boutique, pronto, daí a pouco está todo mundo falando. Era essa coisa. E esse pastor que foi lá resolver o problema, eu tomei até um susto. Porque ele pegou o talonário dele, de cheque, do Banco do Brasil, bateu na mesa assim várias vezes, na reunião de obreiros, assim, eu era o secretário. Bateu e gritou com os obreiros: vocês são muito unha de fome. A Bíblia diz que se deve ministrar a bênção material para aqueles que nos ministram a bênção espiritual. E vocês acham que eu sou o pastor fulano de tal, lá de Brasília e tal, assim, conhecido? Vocês acham que é a igreja que me sustenta? Olha aqui quem é que me sustenta. E bateu o talonário de cheque e disse: eu sou funcionário aposentado da Estrada de Ferro do Brasil. Naquela época, esse pastor já dizia isso por causa de quê? Por causa de crente ruim no meio dos bons. É um problema, irmãos. Na igreja não é todo mundo santo, não. A igreja tem problemas. Então a gente tem que aprender a conviver. Aprender a conviver. E eu tenho que aprender a remir o tempo, porque eu não cheguei nem na metade do que eu preparei e o tempo já acabou. Mas tudo bem, não tem problema. Se Deus permitir, a gente volta nesse mesmo. Então,